Galera, a juventude é uma das melhores fases da nossa vida, isso é fato. Todo mundo sabe que jovem é um ser extremamente, como é que eu posso dizer, ansioso. É um ser humano, é um ser que quer viver tudo na intensidade, ou seja, é um ser muito intenso. Uma das características da juventude é a intensidade. Nós vivemos de forma intensa e isso é bom, é algo nosso. O jovem ele tem que ser intenso. Eu, por exemplo, quando eu vou para os acampamentos dos adolescentes, ou quando eu ia, quando eu era um pouquinho mais jovem, né? Eu ficava extremamente ansioso, meses antes do acampamento. E quando chegava o dia, meu Deus do céu, era pular, era fazer bagunça dentro do ônibus, era chegar lá e ficar correndo no acampamento, ficar fazendo... Era maravilhoso, porque era algo intenso que eu estava sentindo ali naquele momento. E jovens, e jovem não me refiro só a adolescente, eu falo de jovem de 20 e poucos anos, até onde você se considera jovem, na verdade. Quantos de nós não sonhamos em ter a casa própria? Os próprios móveis, ir lá comprar os móveis, ter a própria casa, o próprio carro, ter a própria família, ou então casar. Todos os jovens sonham isso, porque querem viver intensamente, querem esse estilo de vida. E desde novos já pensam nisso, já sonham com isso, e se deixar se casava amanhã. Conhecer um garoto hoje já casa amanhã, porque jovem é assim. Então, o jovem, ele é intenso, ele quer todas essas coisas para amanhã, ele quer viver, ele quer aproveitar, é algo nosso. Mas aí entra uma pergunta, isso nos faz feliz? Pode ser, não precisa, responda para você mesmo, isso te faria feliz? Uma família, uma namorada, uma casa, um carro, sabe, aproveitar a vida, aproveitar as coisas que você conquista, isso te faria feliz? Certamente me faria feliz. Não posso negar isso. Nos faz feliz conquistar as nossas próprias coisas com o nosso trabalho, com o nosso suor. É algo que nos satisfaz, sim. Mas o livro que nós vamos meditar hoje, que é Eclesiastes, capítulo 11, do versículo 7 até o 10 e o início do capítulo 12. É um livro que, se você olhar de um certo ponto de vista, parece ser um livro muito, como eu posso dizer, depressivo. Porque o autor ali, ele vai dizer o seguinte, olha, tudo é vaidade. Tudo que você conquistar, tudo debaixo do sol é vaidade. A sua casa, todas as coisas que você pensa ser, aquilo tudo é vaidade. Se você ler de um certo ponto de vista, parece que Eclesiastes é apenas isso. Você fica até triste lendo Eclesiastes. Porque você pensa, poxa, então tudo que eu faço não vale a pena. Tudo que eu faço é vaidade, tudo que eu faço vai acabar. Então, pra quê que eu vou fazer? Uai. Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou estudar? Então, pensando dessa maneira, nos surge uma pergunta. Como eu posso viver de uma forma feliz? Se tudo que eu conquisto, se tudo que eu tenho aqui nessa terra é vaidade, de acordo com o autor, como eu posso viver uma vida feliz? Quem nos responde isso é Salomão. Não se sabe 100% quem é o autor de Eclesiastes, mas tudo indica ser Salomão. E, gente, é Salomão. Faz total sentido ser Salomão. Porque Salomão foi um grande rei de Israel, o homem mais sábio que já existiu na face da terra. E foi um homem que viveu intensamente na sua juventude. Foi um homem que na sua juventude viveu tudo que podia viver. Aproveitou do seu trabalho, aproveitou dos seus esforços, da sua riqueza. Ele viveu intensamente. Teve até 1000 mulheres. Mas isso aí você não pode adotar não, tá? Isso aí é errado. Porém, no final de sua vida, ele chega numa conclusão. Cara, tudo que eu vivi é vaidade. Tudo que eu conquistei, tudo que eu vivi é vaidade, não valeu a pena, foi desperdício. Porém, quando a gente lê esses versículos do capítulo 11, a gente fica pensando, tá, Salomão ele chegou na conclusão de que tudo é vaidade. Então por que ele começa falando que o jovem tem que aproveitar do seu trabalho, ele tem que se regozijar nos seus dias, ele tem que viver alegremente, ele tem que aproveitar, ele tem que seguir o seu coração? Pode ler, parece heresia, mas lê lá. Salomão fala, olha, siga os caminhos do seu coração, aquilo que agrada aos seus olhos. Ou seja, parece que ele está dando um mau conselho, né? Para um cara que chegou na conclusão de que tudo é vaidade, aconselhar que a gente tem que seguir os nossos sonhos, que a gente tem que correr atrás, que a gente tem que aproveitar, parece meio estranho. Então ele vai falar, olha, aproveite, alegre-se na sua juventude, corra atrás dos seus sonhos, trabalhe, estude, vai fazer o que você tem que fazer, vai conquistar. Porém, você prestará contas a Deus de tudo aquilo que você decidir. Ele está dizendo jovem, corra atrás dos seus sonhos, vá naquilo que você deseja, no que o seu coração deseja, naquilo que você tem paixão. Porém,
revise o seu coração. Vai falar, olha, remova do seu coração o desgosto, tire a tristeza, vai viver, mas revise o seu coração. Qual tem sido o desejo do seu coração? Você tem que aproveitar, afinal, até mesmo a juventude vai passar uma hora. O vigor vai acabar uma hora, então você tem que aproveitar. Porém, não siga o seu coração se ele não estiver inclinado a Deus. Sabe por quê? Porque o grande problema de Salomão não foi desfrutar das coisas que ele tinha. Não foi desfrutar do seu trabalho, da sua riqueza, daquilo que ele tinha direito. O problema de Salomão foi esquecer de Deus. O grande problema de Salomão foi não temer a Deus na sua juventude. Esse foi o grande problema. Salomão, após conquistar tudo, após viver tudo, após aproveitar intensamente, viver de forma intensa, porém esquecendo de Deus e não temendo a Deus, ele chega num ponto da sua vida onde ele percebe que tudo aquilo que ele viveu não valeu de nada. Sabe por quê? Ainda tinha um vazio dentro dele. Ainda existia algo dentro dele que tirava a paz. Ele percebeu que tudo aquilo que ele havia vivido sem o temor a Deus era desperdício. Porque por mais que ele tivesse vivido muito, ele não viveu nada. Ele já não sabia mais viver feliz. Por isso ele vai dizer no capítulo 12, versículo 1, jovem, lembre-se de Deus na tua mocidade. Lembre-se do teu Criador. Tema a Deus na sua juventude. E quando cheguem os dias maus, os dias da sua velhice, os dias dos problemas da vida adulta, né? Quando chegue perto da morte, você não diga que não tem felicidade. Esse é um problema que nós jovens estamos dispostos a cair o tempo inteiro. Olha, viver a vida é bom. Nós podemos viver nosso trabalho, a gente pode correr atrás dos nossos sonhos, da faculdade, do emprego, da família, da mulher, do dinheiro. A gente pode correr atrás dessas coisas para ter uma vida boa, a gente pode fazer isso. Porém, se nós fizermos isso sem o temor a Deus, se nós fizermos isso sem a obediência a Deus, se nós fizermos isso e esquecermos do nosso Criador, isso não vai valer de nada. Tudo vai ser o quê? Vaidade, como o próprio Salomão disse. O problema não foi ele ter aproveitado, foi ele ter aproveitado longe de Deus. Foi ele ter vivido tudo, mas ter esquecido do seu Criador. É algo que nós precisamos exercitar diariamente no nosso dia a dia. Algo que nós precisamos ficar completamente espertos. Porque nesse nosso âmbito de querer conquistar, de querer o mundo, nós podemos acabar esquecendo de Deus. Quantos jovens nós já não se perderam no mundo afora? Mulheres, dinheiro, em bebidas. Acharam que estava conquistando o mundo. Mas sabe o que aconteceu no final? Ele perdeu a sua alma. Ele esqueceu do seu Deus. Quantas pessoas mais velhas que estão vendo esse vídeo, talvez você se identifique, na sua juventude viveu sem temor a Deus. E quando chegou os dias difíceis, os dias maus, quando chegou perto da sua velhice, percebeu que tudo aquilo foi em vão. Não tinha felicidade, sabe por quê? Porque a felicidade ficou lá atrás. Quantos jovens esqueceram de Deus na sua mocidade e hoje vivem o mundo, desfrutam de tudo que tem de desfrutar, igual Salomão. Várias mulheres, bebida, dinheiro, mas quando eles percebem, quando eles param para observar, eles sentem um vazio dentro deles. Sabe por quê? Porque tudo aquilo ali é vaidade. Porque o temor a Deus não existiu ali naquele momento. Eles esqueceram do Criador. Isso é uma coisa que todos nós temos que vigiar todos os dias, para que nós possamos não esquecer do nosso Criador. A grande conclusão de Eclesiastes não é que você não pode aproveitar. Não é que você não possa viver a sua juventude. Porque quando a gente lê de um certo ponto de vista, como eu falei no início, a gente parece que a gente não pode conquistar nada nesse mundo, que tudo é vaidade. Não é isso. O que Salomão está querendo dizer é, você tem o direito de correr atrás dos seus sonhos. Você tem o direito de desfrutar das suas conquistas. Mas lembre-se do teu Deus. Lembre-se de quem te criou. Tema a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Para que quando chegue os dias de dificuldade, você não diga que tem uma vida triste. Você vire e fale que apesar de tá passando por um momento difícil, você tem a convicção da sua felicidade. A grande conclusão de Eclesiastes está no capítulo 12, versículo 13. Que sabe o que vai dizer? De tudo que se tem ouvido, de tudo isso que eu falei até aqui,
de tudo isso que eu citei, eis aqui o final. Eis aqui a suma. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Essa é a conclusão de Eclesiastes. Viva o seu sonho, corra atrás, porém, tema a Deus, obedeça a Deus. Lembre-se dele nos seus dias, lembre-se dele nas suas escolhas, lembre-se dele nos seus sonhos, lembre-se dele nas suas ações, lembre-se dele na sua vida. Essa é a conclusão de Eclesiastes. É diferente do que você provavelmente já escutou por aí, de que não vale a pena correr atrás das coisas. Você pode, mas se correr atrás de tantas essas coisas, não tiver Deus contigo, não tiver Deus te guiando, não tiver Deus te iluminando, não tiver Deus como principal fonte de auxiliador nas suas escolhas, então tudo é vaidade. Lembre-se de Cristo, através da sua morte na cruz. Hoje eu e você podemos temer a Deus. Hoje eu e você podemos desfrutar da nossa juventude, ser feliz com temor a Deus, por causa do sacrifício de Jesus. Porque mesmo quando eu e você viramos as costas para Deus, mesmo quando na nossa mocidade nós havíamos esquecido Ele, nós havíamos abandonado Ele, nós havíamos literalmente virado as costas para Deus, Ele não desistiu da gente. Ele não virou as costas para nós. Muito pelo contrário. Quando tudo que tínhamos era cair no esquecimento eterno, veio Cristo. E Cristo nos fez conhecidos diante de Deus. Então, jovem, viva a sua vida intensamente. Se alegre, busque seus sonhos, realize tudo o que você quer. Porém, analise o seu coração. Tema a Deus. Obedeça os seus mandamentos. Lembre-se dele em tudo que você fizer. Porque o segredo para uma vida feliz é o temor a Deus. Pai, nos perdoe pelas nossas escolhas ruins, meu Deus. Nos perdoe por, na nossa juventude, nós queremos aproveitar, nós queremos viver intensamente, mas longe do Senhor. Nos desculpe por tudo aquilo que escolhemos, que não tem o Senhor como base. Nos desculpe por não temer o Senhor, meu Pai, em nossa vida. Nós aprendemos aqui hoje, meu Pai, que para viver uma vida feliz não é simplesmente viver o mundo do jeito que o mundo nos ensina, aproveitando tudo que está em nossa volta, da forma como a gente quer, seguindo o nosso coração deturpado. Não, meu Pai, isso não é ser feliz, porque a felicidade é seguir o nosso coração a partir do momento em que ele está sendo guiado pelo Senhor. A felicidade, meu Pai, está baseada em obedecer os seus mandamentos, em temer a Ti, meu Pai, e viver da forma como o Senhor quer que nós possamos viver. Então que a partir de hoje, meu Pai, nós possamos aprender a viver felizes, com temor ao Senhor. Que o Senhor possa guiar os nossos corações. Nos perdoe por tudo que fizemos contra Ti, meu Pai. Que o Senhor possa guiar o nosso coração sempre. Nos perdoe, nos abençoe e todo louvor seja dado a Ti, em nome de Jesus. Amém.